Pessoal, vou trazer um vídeo introdutório, na verdade, um vídeo pompo aqui pra vocês sobre novas imagens que foram vazadas. Lembra que ele tinha botado 180 câmeras? 180 câmeras, ele apenas apresentou 4? Pois bem, apareceram mais imagens e eu vou trazer pra vocês aqui. O Brasil parou naquele dia 8 de janeiro e as imagens chocaram o mundo. Brasília se tornou até mesmo um palco de um dos momentos mais polêmicos discutidos da nossa história recente. Entre acusações, teorias, prisões e versões, até versões contraditórias, uma pergunta ainda ecoa no ar. O que realmente aconteceu por trás dos bastidores? Hoje, você vai ver comigo aqui, e vamos revisitar, na verdade, cada detalhe e revelar fatos poucos falados e analisar com esse episódio o que mudou para sempre o cenário político do país. O 8 de janeiro, o chamado golpe. Gente, são pessoas indo embora ou pessoas chegando? Como que a segurança pública deixou que isso acontecesse? And we're going to begin with some breaking news. We're hearing that thousands of supporters of the former president of Brazil, Jair Bolsonaro, smashed their way, have stormed the country's national congress. stormed by Todas as redes, a rede mundial de jornalismo falando dele. Não seguraram. Não tem como segurar. A galera já tá no Congresso, Bora! Não, a gente não vai entrar, a gente vai invadir. Aqueles ali são infiltrados, né? Esses aí são infiltrados. Estamos dentro! Olha, estamos palácio aqui, ó! Domingo, 8 de janeiro de 2023. O mundo para tentar entender o que acontece em Brasília. Demonstrators are refusing to accept that he lost last year's election and want the military to intervene. Não era um grupo de manifestantes qualquer. Leaders from around the world condemn the storming of Brazil's Congress by supporters of Jair Bolsonaro. De janeiro. Entender as raízes do que aconteceu naquele dia em Brasília não é tarefa simples. O 8 de janeiro é resultante... Olha a multidão que tá aí, pessoal. E mais de uma década de mudanças e momentos de inflexão na política e na sociedade brasileiras. O povo chegando naquela hora ali. Já tinha infiltrado. Mas um ponto lá dentro, importante na linha do tempo é o dia 30 de outubro de 2022. Quando Jair Bolsonaro perde a disputa pela reeleição e uma série de notícias falsas leva milhares de pessoas às portas de quartéis em todo o país. Na noite daquele domingo, mensagens compartilhadas nas redes sociais acusavam sem provas que a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva era uma fraude e diziam que o presidente Bolsonaro poderia invocar o artigo 142 da Constituição para pedir uma intervenção militar e reverter o resultado das urnas. Isso é o que todos nós queríamos na época, né? Muito bem. 72 horas para sair nas ruas e pedir o artigo 142. O presidente não pode nem pensar em cogitar uma coisa dessa, senão será acusado de golpe. É o povo que tem que pedir. Temos 3 dias para tentar salvar o país. Vamos ver qual é a reação das Forças Armadas. Óbvio que não deu nada, né? A fake news do artigo 142, assim como a da fraude na urna eletrônica, não nasce nas eleições de 2022. Ela já havia sido mencionada por Bolsonaro em 2020. E desde essa época, constitucionalistas têm reiterado que em nenhum trecho o artigo autoriza uma intervenção militar. O STF, inclusive, já se manifestou em 2020 por meio de uma liminar, declarando que os militares não têm a prerrogativa de exercer a função de poder moderador em um cenário de conflito entre executivo, legislativo e judiciário. Artigo 142. Nós queremos cumprir o artigo 142. Todo mundo quer cumprir o artigo 142. Em haver necessidade, qualquer dos poderes pode, pedir às Forças Armadas que intervenham para restabelecer a ordem no Brasil, naquele local, sem problema nenhum. Em paralelo, Bolsonaro não reconhece a derrota. E o silêncio do presidente alimenta outra notícia falsa.
A de que ele precisaria ficar calado por 72 horas, enquanto as pessoas fossem espontaneamente para as ruas, para que pudesse pedir uma intervenção militar sem ser acusado de tentativa de golpe. Verdade, isso eu ouvi falar na época mesmo, o presidente não poderia se pronunciar. Mas o primeiro pronunciamento, mais de 40 horas depois do Tribunal Superior Eleitoral confirmar o resultado, o que não é praxe entre candidatos derrotados. Ok, posso começar? E não reconhece formalmente que perdeu a eleição. A essa altura, seus apoiadores já haviam bloqueado rodovias pelo país. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. Verdade. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. A direita surgiu de verdade em nosso país. Quem fala sobre transição de governo é seu ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, que só se pronuncia depois que Bolsonaro deixa o local da entrevista. O presidente Jair Messias Bolsonaro me autorizou, quando for provocado, com base na lei, nós iniciaremos o processo de transição. A fala ambígua de Bolsonaro, que de um lado condena o fechamento de vias, mas de outro justifica os movimentos como fruto de indignação e sentimento de injustiça com o processo eleitoral, é interpretada por muitos apoiadores como um aval ao que vem como uma resistência. As 72 horas da fake news espalhada no dia da eleição passam, mas a tese que dá sustentação a ela vai sendo renovada. E os acampamentos em frente aos prédios do Exército ganham fôlego. O de Brasília, que ficava aqui, em frente ao quartel-general do Exército, vai se tornar um dos maiores do país. A gente chegou e veio o baque da estrutura, porque as pessoas vinham extremamente preparadas. Era uma época que chovia muito em Brasília, e então as pessoas traziam lona para conseguir dar suporte para a barraca, as pessoas trouxeram estrutura de alimentação, banheiro, Foi a maior manifestação. tenda, palco. Foi a maior manifestação que eu já tive conhecimento. Da TV Globo no Distrito Federal, foi aquele dia, 8 de janeiro, em Brasília. Frequentou o acampamento disfarçada. Ela vem sofrendo ataques na internet e pediu para não ser identificada. Então tinha uma estrutura muito grande. Foi quando a gente percebeu que ninguém tinha ido para passar um dia ou dois. Era de fato para ficar, a gente só não sabia até quando e para quê. Me fala um pouco sobre o que você chamou de tenda dos youtubers. Essa tenda ela foi montada algumas semanas depois que a estrutura de acampamento já tinha sido feita. E aí a primeira coisa que surpreendeu foi que tinha muito equipamento dentro dessa tenda. Então a gente via computadores de edição grandes, câmera, gerador de energia, roteador de internet, para eles conseguirem ter um suporte mesmo técnico, operacional, de câmera, fotografia, internet, iluminação, tudo. Afonso é colega da Ana na Globo e também trabalhou na cobertura do acampamento. Uma das coisas que eu sempre falei para meus colegas foi a quantidade de comida. É a barraca do agro, onde eles fornecem várias refeições. De carne? Mais de 1 tonelada. Mais de 1 tonelada de carne. Então divulga esse vídeo o máximo que você pode e diz: vem para Brasília porque a guerra começou. A questão até para carregar os celulares. Eles faziam tipo uma gambiarra, tinha ali atrás uma espécie de tomada, que eram várias tomadas assim em um ponto. Então eles faziam praticamente uma fila para poder carregar o celular. No saquinho, na garrafinha, você deixa seu celular. Hoje tem 3 geradores e pelo menos 200 tomadas penduradas aqui. Tinha um palco aqui também? Tinha um palco, era um palco improvisado. Eu quero fazer uma convocação para vocês. A pessoa pedia local de fala, subia numa ordem que se escrevia no caderninho e você conseguia falar, fazer o que você quisesse. Mas era onde eles arrecadavam dinheiro, noticiavam, por exemplo, quantas pessoas estavam aqui, se chegava uma cidade nova, um ônibus de uma cidade nova, o horário dos caminhões, onde eles falavam horários de marcha, enfim, o palco era a central de notícias deles, digamos assim.
teve dias aqui de quando que a gente estava de fato muito cheio, que eu mesma vi R$5.000 serem arrecadados em coisa de 30 minutos. E daqui a pouco eu subo aqui para falar quanto a gente arrecadou, amém? E dinheiro vivo, eles não pediam muito Pix, assim, então eles pegavam uma bandeira, transformavam... Só que esse dinheiro que foi arrecadado ali, as próprias redes sociais com os patriotas, eles falavam que aquilo ali era para comprar mantimentos lá daquele dia. Para a estrutura que tinha aqui, para a alimentação que tinha aqui, para a quantidade de pessoas que tinha aqui, não é suficiente. Eles tinham uma rotina muito bem definidinha, na verdade. Então, assim, de manhã tinha um horário do hino nacional, aí depois do horário do hino nacional eles formavam pelotões e marchavam como se eles fossem militares por estarem na frente do QG. Então, cumprimentavam soldados que passavam, ficavam numa estrutura de marcha. Aí depois tinha o horário das refeições, à tarde tinha o horário que todo mundo ia para onde os caminhões estavam estacionados, que eles faziam um buzinaço, que era para tentar fazer barulho, chamar a atenção da imprensa, e aí todos se reuniam ao redor dos caminhões, ficavam aplaudindo. E aí eles tinham também um minuto de silêncio, que eles faziam vez ou outra, em homenagem ao ex-presidente. E quem eram as pessoas que estavam aqui? Que tipo de gente você encontrou? A gente via, de fato, gente de diferentes cantos do país. Vi também gente de diferentes idades. Não tinha só idoso, não tinha só jovem, era uma coisa muito misturada. Muitos patriotas aqui. Muita gente aqui, brother. Impressionante. E olha que eu saí daqui ontem 6 horas da tarde. Olha pra aí, gente. Olha a quantidade de barraca. Mas assim, eu vi poucas famílias. O que a gente via eram pessoas sozinhas que ficavam andando por aqui. As pessoas aqui eram pessoas sozinhas também, né? Que pegaram às vezes carro, barraca, botaram no carro e vieram, e que estavam com uma expectativa de que algo acontecesse aqui, de encontrar o seu grupo aqui, um núcleo que pensasse igual, enfim. Mas eram pessoas mais solitárias e classe média. Acho que uma questão que é muito nítida no debate global sobre o Brasil é que o Brasil é visto como um laboratório de movimentos radicais, sobretudo da extrema-direita. O país talvez seja um dos mais afetados pela disseminação de notícias falsas, por fake news, que teve já o segundo ciclo eleitoral profundamente afetado por notícias falsas. A gente está vendo a história, meu irmão, acontecer aqui na sua frente. A história. O 8 de janeiro de 2023 é um daqueles momentos que ficam eternizados nos livros de história. Mas não só. Suas implicações políticas, jurídicas e sociais terão influência nos próximos passos da nossa jovem democracia. Essa foi, né? Só pelo fato ali já viu que estão tudo infiltrado.